eu fico agradecido, viu? Quero colher para uma vez com Jesus, para que nós vamos ouvir a palavra do Senhor, amém? Eu vou começar com você diante da palavra, vigia. Fala comigo amanhã, fala comigo depois, agora para Deus vai usar o certo, amém, irmão? Amém ou não? Amém! Depois da palavra, eu quero experimentando o povo do céu para gostoso e para estar aqui nosso pai da igreja urbana, sempre solícito, né? Nos atende com carinho. Estenda suas mãos para cá. Pode ficar sentado. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, está aqui teu servo. Meu Deus, meu Pai, eu sei, ó Pai amado, que o Senhor é Deus, ó Pai amado, ela é de um ao outro. Meu Deus, aqui o Senhor tem liberdade para falar, Senhor. Aqui a sua palavra tem que acesso, ó Pai amado, que a casa é sua. Pai, em nome de Jesus, usa o teu servo com poder e autoridade. Não para falar o que a tua igreja quer ouvir, mas para falar o que o Senhor deu para ele falar para nós hoje. Pai, cubra a sua família, os seus bens, ó Pai amado, os seus ministérios com o teu sangue, repreenda toda a revelação. Quero pedir ao Senhor, ó Pai amado, em nome de Jesus, abençoe também a exibista, ofertando a tua casa, retribui o canal de uma maneira que eu quero ser comigo, transformando em nome de Jesus, que acredita, vai começando o céu, Senhor. Glória a Deus. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Está baixo. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém! Dá para melhorar. Só quem está vivo dá glória para Jesus. Glória a Deus. Meus amados, eu estou muito alegre nessa noite por estar aqui por mais uma oportunidade vinda da parte do Senhor. Graças a Deus, para chegar aqui não foi fácil. Até o final desse culto você vai ver o que nós passamos durante o dia. Mas quando Jesus está no barco, meu irmão, a vitória é certa. O inimigo pode se levantar de toda maneira, mas se você tem certeza que Jesus está no barco contigo, pode ficar tranquilo que a vitória é garantida. Amém? Abra sua Bíblia comigo, Salmo de número 51. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Se você, meu irmão, não tiver motivo para se alegrar nessa noite, na presença do Todo-Poderoso, até o final deste trabalho eu vou te dar um motivo maior, que você vai entender, já foi falado aqui nessa noite, que todo mundo passa por luta e cada um tem a sua luta para passar. Mas o que importa é que nós não ficamos na luta, a gente passa por ela, né? Então nós temos que passar pela prova dando glória a Deus. É fácil? Não é. Vem dizer que é fácil, não, que não é. A não ser quando você esteja verdadeiramente com a alegria do Espírito Santo na sua vida. Aí a luta pode estar travada da maneira que for, mas você vai entender que diante dessa luta Deus tem uma grande vitória para entregar nas tuas mãos. Amém? Salmo de número 51. Irmão, Salmo não é capítulo. Eu sei que o pastor de vocês já tem ensinado isso para vocês. Salmo não é capítulo, porque Salmo é um louvor, é uma adoração, é uma oração diante do nosso Deus. Então Salmo não é capítulo, Salmo é versos. Amém? Salmo de número 51, nós estaremos lendo do verso 1 até o versículo de número 10. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga EBD, Escola Bíblica Dominical. Entendeu aí, né? Irmãos, hoje nós temos que se alegrar porque é a abertura de uma campanha. E a gente sabe que quem tem que ficar triste diante da abertura de uma campanha é só Satanás, que tem que se entristecer. Mas nós que somos salvos, lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus, irmão, nós temos que se alegrar. Davi é sobre ele que nós vamos falar nessa noite. Davi ele fala: eu alegrei enquanto me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Eu alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Só o convite de estar indo para a casa de Deus já trouxe alegria ao coração de Davi. Agora imagina como que seria o culto naquela época. Eu quero crer que era só glória. Amém, meus irmãos? Isso aí é Salmo de número 51, diz assim a palavra do Senhor: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica no meu coração, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de ti. Pequei contra ti e contra ti somente pequei, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar.
lugar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo e no recôndito, que fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como um isopor, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais salvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me recuses da tua presença, nem me retire o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Amém? Parafraseando o texto, restitui a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Amém? Os irmãos podemos assentar, dando glória ao nome do Senhor. Eu tenho o costume de ficar pedindo para dar glória a Deus, mas até o decorrer no final da mensagem a gente entende que só dá aquilo que tem. Você nunca vai dar aquilo que você não tem. Você só vai transmitir para alguém o que você tem. E quando você dá demais, é sinal que você tem que sobra. É por isso que você dá demais. Agora tem aquelas pessoas, pastor, que não dá nada. Por que ele não dá nada? Porque ele não tem nada para dar. E quem é que vai dar alguma coisa? Você não tem nada para oferecer. A palavra do Senhor, irmão, diz que glória significa a presença de Deus. A palavra glória significa presença. Então quando você fala assim, irmão, dá glória a Deus, você está dizendo, irmão, chama a presença de Deus. Então se você não tem glória de Deus, como que você vai dar? Agora se você tem para dar, não precisa nem pedir, porque antes de pedir, você já vai entender que é tanto que se recebe. E só basta transmitir a alegria que tem. Se você ficar do lado de alguém que é triste, em questão de minutos você está triste. Se você ficar do lado de alguém que é atribulado de espírito, se você vacilar em qualquer momento, o espírito dele perde você. Então tomar muito cuidado com isso. Agora eu quero fazer um teste. Fica do lado de um crente que dá glória a Deus, igual o pastor ele que estava sem terno vermelho, lindo demais. Ele ia vir com o terno vermelho hoje, irmão. E eu tenho sorte que eu não vi, porque ia ser uma competição de beleza aqui nessa noite. Eu tenho um vermelho, quando eu vejo eu fico lindo, mas não fico igual você não. A sua beleza é incomparável. Irmão, quando a gente tem para dar, Deus também tem para nos retribuir. E só dá aquilo que tem. Mas o que eu acho mais interessante é que nós estamos iniciando uma campanha que é voltada sobre a alegria da salvação. Nós precisamos entender, meus amados irmãos, que no decorrer da nossa caminhada vai acontecendo algo na nossa vida, a luta vai sendo tão tremenda e muitas vezes nós começamos a desanimar da caminhada. Muitas vezes, irmão, o peso da luta no nosso ministério é tão grande que a gente olha para o lado, olha para o outro, olha para trás, olha para frente, mas nós não podemos esquecer de olhar para cima, porque o salmista deixou escrito: olha, eu elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Aí ele fala: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. A palavra do Senhor diz que Davi, nesse salmo, ele fala: olha, eu elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Às vezes nós achamos e entendemos que o socorro vem do homem, às vezes nós achamos que o socorro vem do parceiro que mora conosco, mas não vem. O socorro nosso vem de Deus, que está onde? Nos céus, que fez os céus e que fez a terra. E o que eu acho mais interessante é que quando Davi fala desse salmo, eu elevo meus olhos para o monte, ele começa a dizer e revelar a divindade de um Deus todo-poderoso que fez os céus e a terra. Eu fui estudar acerca disso e eu entendi que o salmista fala que Deus fez três céus. E aí eu fui imaginar como Paulo também fala desses três céus. Eu fui assunto ao terceiro céu. Vi coisas inefáveis que não é lícito dizer aos homens. Paulo viu coisas grandiosas lá em cima que só vai ser revelado para nós, irmão, quando chegar lá. Mas só vai ser revelado quando nós chegar lá. E para nós chegar lá é preciso continuar dentro de
compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo as multidões das tuas misericórdias. Davi está dizendo: compadece de mim, ó Deus, segundo as tuas benignidades e segundo as tuas misericórdias. A palavra misericórdia no latim quer dizer misericórdia, é uma sinônimo de duas palavras. O que é miséria? A palavra miséria no latim significa algo destruído, algo que ninguém dá nada por ele, algo que é abandonado, algo que é rejeitado. A palavra corda fala de sentimento, fala de coração. Então Davi está dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. O que Davi está querendo dizer? Senhor, pega este algo que está destruído, pega este algo que está acabado, pega este algo que ninguém dá nada por ele, por causa das circunstâncias da vida, e coloca no teu coração. Exemplo, quando o cego Bartimeu estava vendo o caminho mendigando, Jesus passa por ali e vai se cantar: Senhor Jesus, filho de Davi, tens misericórdia de mim. E aí Bartimeu clama ao Senhor. Jesus tem misericórdia de Bartimeu. Davi agora está dizendo: Senhor, compadece de mim, segundo as multidões das tuas misericórdias. Irmão, as misericórdias de Deus são inúmeras misericórdias. Não pense você que por causa de um pecado que às vezes você deslizou no meio do caminho, não pense você que acabou, não. Ainda tem sim a misericórdia de Deus. Não é a misericórdia do homem, mas sim a misericórdia de Deus. Porque se você for analisar, o homem não tem misericórdia de ninguém, mas Deus tem. A misericórdia de Deus, ela é infinita. Às vezes tem pessoas que pecou contra Deus e acham que por causa daquele pecado acabou o seu ministério. E não acabou, irmão. Davi aqui nesse Salmo de número 51, ele está revelando algo que aconteceu na sua vida. Nós entendemos a história. Sabemos que este Salmo de 51 de Davi é Davi se confessando a Deus o pecado que ela havia cometido com Betseba. A Bíblia diz que Davi agora abre um laço para Urias, que era um dos seus melhores amigos, e era um também dos seus melhores soldados. Pede para Urias assim na frente da batalha. Todos nós conhecemos a história. Faltaria tempo aqui de falar sobre a história desse acontecimento, mas eu quero trazer para você o que aconteceu com Davi, e eu quero mostrar para você, meus irmãos, que se houve chance para Davi, o que impede de haver chance para você também? Não estou querendo te dizer que você tem que pecar porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Não, toda regra tem exceção, mas eu estou querendo mostrar para você que diante dos nossos erros, nós servimos a um Deus de misericórdia, que tem misericórdia de nós e que apaga as nossas transgressões segundo as suas misericórdias. O verso de número 2 ele fala: Senhor, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Davi aqui, meus irmãos, ele está revelando o seu pecado diante de Deus. Davi não está escondendo o seu pecado. Davi chega diante de Deus e fala: Senhor, aconteceu tudo isso comigo, mas eu estou arrependido. Lava-me completamente, lava segundo as tuas misericórdias. Por quê? Porque Davi entendia, meus irmãos, que através desse pecado que ele havia cometido com Betseba, ele havia perdido a alegria da salvação. Porque nós entendemos, irmãos, que um pecado ele traz uma tristeza tremenda na nossa vida. Tristeza essa que nos afasta da presença de Deus. Exemplo bíblico, quando Adão pecou contra Deus, a Bíblia diz que toda tardezinha Deus descia no Éden e conversava com Adão. Deus dialogava com Adão. Só que através do pecado de Adão, a Bíblia diz que Adão olhou para si e viu que estava nu, porque ele havia pecado contra Deus. E o que é o pecado contra Deus, irmão? É tudo aquilo que transgride a lei de Deus. Transgredir a lei de Deus é pecado. E não significa, meus irmãos, que porque pecou, tem que subir da presença de Deus e não voltar mais. Eu quero te mostrar um Deus de misericórdia. A Bíblia diz que Deus desce no jardim do Éden e começa a perguntar para Adão: aonde é que tu estás, Adão? Deus sabia ou não sabia onde que Adão estava? É claro que ele sabia, porque ele é onisciente, onipotente e onipresente. Mas Deus estava ali, irmão, para visitar Adão e para perdoar Adão do seu pecado. Aí o que Adão fala, meu pastor Igor? Adão fala: Senhor, eu vi que estava nu e me escondi do Senhor. Então, às vezes, irmão, quando alguém peca contra Deus, as pessoas querem se esconder de Deus, deixa de vir para a igreja, e aí, através de deixar de vir para a igreja, Satanás coloca uma tristeza profunda
pecar. O que é mais interessante? Pecar e confessar? Ou pecar e deixar o pecado escondido debaixo do tapete? O que tem de crente, irmão, que não consegue se alegrar na presença do Senhor é porque está com o pecado oculto. O que tem de crente que não consegue adorar a Deus é porque está com o pecado de estimação. Pecado de estimação esse que tira a pessoa da presença de Deus. E uma vez que tira a pessoa da presença de Deus, ele se entristece. E se ele se entristece, como que ele vai glorificar o nome do Senhor? Como que ele vai dar aquilo que ele não tem? Porque glória a Deus significa a presença de Deus. E quando você vai glória a Deus, você chama a atenção dele. Mas se a pessoa está em pecado e não quer revelar o seu pecado, como Davi fez. Saul pecava contra Deus, mas Saul escondia. Saul tentava mascarar o seu pecado. Exemplo de Davi, Saul é que Davi pecava, mas Davi agora chega e confessa, irmão. O que tem de pessoas que estão em pecado, mas não conseguem confessar mais. O que tem de pessoas, irmãos, que participam da ceia, toca no cálice, e você sabe que ele está em pecado. Ele está tocando, você está servindo. Você sabe que ele está em pecado. Comentários diz que ele está em pecado. Você está servindo a ceia. Ele está ceando. E ainda continua no pecado. E aí é onde aparecem muitos crentes enfermos, que os pastores com autoridade de Deus vão dar cura, ora, e a pessoa não é curada. Sabe por quê? Pecado escondido. Tem pessoas que não conseguem, tem crentes que não conseguem prosperar, por quê? Pecado escondido. E se o pecado está escondido, mascarado, como que vai se alegrar, irmão? Como que a pessoa consegue se alegrar na presença de Deus em pecado, em adultério? Irmãos, o que tem de Davi caindo com Betseba? O que tem de Davi caindo com Betseba nesses últimos dias? Mas não confessa. E aí é por isso que muitas vezes a gente pega e parece que o céu está de bronze. Não acontece nada em nosso meio. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus não tem mais liberdade para operar em nosso meio. Por quê? Porque o Espírito Santo não é urubu para pousar em carniça. Ele é pomba, símbolo do Espírito Santo. Irmão, você nunca vai ver uma pomba pousar em carniça. O Espírito Santo desceu como forma de pomba e pousou em Jesus. Exemplo de santidade. Você sabe por que muitas das vezes o Espírito Santo não desce mais no nosso meio? É porque ele está procurando uma pessoa de coração aberto. Mas aí ele não consegue achar, porque às vezes vem uma pessoa aqui que canta bonito, a igreja vai ao delírio. Aí tem outra pessoa que tem o dom do louvor, mas Deus não quer dar graça para ele quando ele canta. Aí ele fica com inveja do outro que foi lá e cantou bonito. É isso que acontece. Às vezes, nós vamos participar de 7 anos da campanha, 7 pregadores. Aí eu falei, Deus, logo eu na abertura. E aí Deus falou para mim, você vai preparar o povo para o maná que vai vir. Eu vim só para preparar mesmo, vim só para servir, sabe? Eu vim só para preparar mesmo. Porque no segundo ano, se você chegar aqui triste, eu quero fazer questão de estar aqui para ganhar para você. Sabe se você está triste mesmo ou não? Alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Meu pastor, eu vou até que hora? Fala, deixa Deus usar, porque nós vamos até meia-noite. Nós vamos fazer uma vigília aqui, irmão. Hoje é o primeiro elo, não quero cansar os irmãos, tem 7 elo ainda. Senão você pode pensar que o segundo pregador vai ser igual ao primeiro, que fala demais, e aí você não quer vir. Então o pregador vai pegar pouco, vou deixar a marmita pela metade, o segundo que vem entrega a marmita toda. Amém? Aí Davi fala assim no versículo 3: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi está dizendo que o pecado a todo momento está me cercando. Davi está dizendo que o pecado a todo momento está batendo ali na sua porta. Tem um hino que fala, todo dia o pecado vem e chama. Mas aí ele fala, mas eu escolho. Está entendendo? A escolha é sua. Quer pecar, peca. Quer ter santidade, viva. Quando eu aceitei Jesus, 4 jovens aceitou Jesus junto comigo. Dos 4 jovens que aceitou Jesus junto comigo, o único que está vindo até hoje
é uma escolha. Você vai ser o que você quer ser. Se você quiser viver uma vida de pecado, vai viver. Agora, na hora que Jesus voltar, que a trombeta tocar, aí você vai ficar. Porque Jesus falou que, Paulo fala que Deus não vai colocar a coroa errada na cabeça de ninguém. O que você merecer, você vai receber. Jesus falou que nos últimos dias, muitos chegarão diante dele e vai dizer: mas eu profetizei, teu nome é o que, profeta? Mas eu expulsei demônio, teu nome é o que? Autoridade, porque não é qualquer um que vai expulsar demônio. Mas eu fiz prodígios, sinais e maravilhas, teu nome tem um da cura. E Jesus vai dizer: apartai de mim que eu não te conheço. Jesus vai dizer para um profeta, Jesus vai dizer para uma pessoa que tem o dom da cura, Jesus vai dizer para uma pessoa que expulsa demônio, que não o conhece. Por quê? Por que Jesus está dizendo que ele não conhece esse profeta? Por que Jesus vai dizer que ele não conhece a pessoa que tem o dom da cura, irmão? Aí Jesus fala: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sabe o que é isso? O camarada é profeta e está em pecado. O camarada é profeta, você dá tudo por ele, mas ele está em pecado. Tem um adulterão atrás dele. Tem um adulterão grandão atrás dele que ele não confessa. Porque ele tem que, uma vez que ele confessa, a bomba vai explodir, acabou o ministério dele. Aí ele quer continuar com seu ministério debaixo do pecado. E aí ele prefere esconder, jogar debaixo do tapete. Eu estou falando de tapete, eu lembrei uma vez, a gravando aqui, depois ela vai assistir, se não tiver online lá no UPA, depois do ponto final. Uma vez minha esposa chegou para mim e falou assim: amor, hoje a casa é contigo. Eu falei: tá bom, você vai ficar quietinho, eu vou te dar comida na mão, café na mão, suco na mão, deixa tudo com produção. Ela ficou quietinha. Aí, só que aí eu comecei a arrumar a casa, eu arrumei a casa rápido demais. E tinha um tapete grandão lá na sala de casa. E aí eu, para fazer bonito, fazer gracinha, eu arrumei a casa toda e joguei o lixo debaixo do tapete. Quando eu joguei o lixo debaixo do tapete, ela olhou para mim com aquele olhar que só Deus deu para as mulheres, aquele olhar que revela tudo. Olha para mim assim, falando assim. Eu falei: por que tu tá rindo? Tu varreu essa casa muito rápido. E aí, irmão, ela saiu. Eu acho que a mulher saiu procurando a Draco naquele dia. Ela saiu procurando no lixo. Só que aí, quando ela olhou para debaixo do tapete, ela viu um tumulto bem alto no tapete. Quando ela suspende, o lixo aparece. E aí ela tirou o tapete e falou assim: quando você fazer, faz direito. Porque quem faz direito não repete. Os irmãos entenderam? Tem muitos crentes que a caminhada dele, ele está indo caminhando. Você acha que Deus está usando ele, está honrando, está abençoando, na mentira. Tem muito pecado debaixo do tapete. Só, irmão, que uma hora Deus vai revelar. Deus vai revelar, porque se tem profeta na casa, Deus revela. Está entendendo? Antigamente o Espírito Santo tinha liberdade e revelava. Por que hoje não tem mais? Será que Deus mudou? É claro que não, porque ele não muda. Então o que mudou foi que os vasos, os profetas que mudou. Os profetas que antigamente viviam em santidade, hoje não quer mais buscar a santidade que precisa também. Está entendendo? E aí Deus não revela. Aí o Espírito Santo não revela. Aí o pregador vem pregar em casa aqueles nossos grandão. Se você tem intimidade com Deus, fecha a Bíblia e prega. Está entendendo, irmão? Nós precisamos mais de intimidade com o Espírito Santo. É por isso que nós estamos perdendo a alegria. Por quê? Porque a nossa alegria é transmitida sobre nós através do Espírito Santo. Davi, ele falou: olha, pequei contra ti, e somente contra ti eu pequei, perante os teus olhos. Não pense você que se você está pecando, está errando, está se prostituindo. Não pense você que Deus não está enxergando, porque ele está enxergando. Ninguém se esconde do olhar de Deus. A Bíblia diz que os olhos dele é como chama de fogo. Está entendendo? Que contempla tudo, irmão. Então Deus, ele nos conhece. E quem te conhece de verdade não é sua esposa, não é sua esposa. Quem te conhece de verdade é Deus. Eu te falo isso uma vez, eu estava pregando uma congregação e eu fui pregar nessa igreja. Quando eu preguei, eu cheguei um pouco atrasado. A pessoa que foi convidada para fazer um período de louvor, fez um período de louvor, fez a sua abertura e foi embora. Só que quando eu cheguei atrasado, eu peguei o camarada na cena. Está entendendo?
E aí eu falei para ele, rapaz, não foi você que estava no cartaz para fazer o período de louvor lá na igreja? Foi. Eu falei, rapaz, o que tu está fazendo aqui, senhor? Então quer dizer, o camarada foi lá, louvou, fez bonito para Jesus, mas lá fora, da igreja para fora, ele fez as coisas que não agradavam a Deus. Está entendendo? E são pessoas que a gente conhece, que a gente prega de fim de altar, a gente sabe muita coisa. Se você não tomar cuidado e participar da reunião de pastores, primeiro e segundo, ou você volta desviado ou você volta mais crente. Porque lá o abacaxi é descascado. Está entendendo? Muitos pecados revelados, que muitas vezes nós não podemos falar no altar, porque pode trazer escândalo. Mas participa da reunião de pastor, você vê. Não todas, mas se toda regra tem exceção. Mas é nessas reuniões que eles descascam o abacaxi. E aí você vai olhar a pessoa que prega, que canta, que louva, e depois na reunião o pecado dele é revelado. E aí faz aquela reunião pastoral para deixar o pecado oculto, para não trazer escândalo para o ministério. E aí você sabe, e você é profeta, e aí Deus fala assim, abre a tua boca, e aí sabe o que você faz? Passa um zinho. Mas Deus não mandou abrir, e você fecha. Irmão, se Deus se revelar aqui agora, nós estamos em pecado, pode entregar, irmão. Está entendendo? Se é profeta, entrega. Porque o teu negócio é com Deus. Seu negócio não é com o homem. O teu compromisso, é com Deus. O mal do céu, porque as pessoas entendem que se entregar para ficar com ele, não vai perder o ministério, não perde não. Entrega, porque às vezes Deus quer revelar, mas você não tem coragem. E Deus não tem pacto com covarde. Deus não tem pacto com profeta covarde. Ou é ou não é? É por isso que muitas vezes não acontece nada. Porque se o pecado não é revelado, o crente nunca se conserta. Ele vai continuar sempre no erro. Está entendendo, irmão? Uma certa vez eu estou pregando assim, Deus vai me lembrando cada coisa que acontece na minha caminhada. A minha irmã, a Bárbara, posso falar o nome dela, porque sempre que eu prego eu sinto isso, porque Deus está tocando em feridas. A minha irmã, ela tinha umas feridas nas pernas, e a gente lá do lado da Bahia, todo mundo tinha. Quem que nunca teve essas feridas na perna, né? Sai cada ferida em nós, que brinca demais na terra. E ela tinha umas feridas que saiu nela. Saiu em todo mundo, e nela saiu, só que nela demorou de sarar. Só que tinha uma ferida nela que estava demorando de sarar, mas por cima a ferida cicatrizou. E ela entendeu que por a ferida estar cicatrizada por cima, ela entendeu que a ferida estava sarada. Só que não estava. Aí é onde vem a revelação. Nós estávamos trabalhando, lavando roupa na beira do rio. Na beira do rio apareceu uns pintinhos que minha mãe criava. Apareceu uns pintinhos. Esses pintinhos, irmão, apareceu. E o pintinho vai caminhando. Cuidado que Deus pode usar um pintinho desse aí qualquer hora, tá, meus irmãos? Cuidado. Esse pintinho foi caminhando, chegou em cima da ferida da minha irmã e picou. Quando é um pinto picou, o pintinho foi e puxou o cascão. Em cima da ferida, que cascão, pinto? Quem tem nojo, ele segura o estômago. E aí puxou o cascão. Quando puxou o cascão, saiu de dentro da ferida. O cascão saiu, de dentro da ferida, saiu o pus. O pus estava dentro da ferida. Então, através do pus, está dentro da ferida, a ferida não cicatrizou. Tem crente que está cheio de pus. Está purilando por dentro. E aí ele acha que a ferida cicatrizou. Ele pensa assim, não, eu já peguei tal dia, tem quase 2, 3, 4, 5 anos. Ah, o pastor nem lembra mais disso. E aí deixa a ferida com pus por dentro. Sabe? E aí uma hora Deus vai usar alguém para ir lá e arrancar o cascão dessa ferida. Porque Deus não quer perder ninguém. Davi chega para Deus e fala, Senhor, eu quero tirar o cascão da ferida hoje. Eu quero que o Senhor cicatrize a minha ferida que está por dentro, talvez por toda. Está entendendo, irmão? Se Deus não usasse esse pintinho, vai lá e puxar o cascão, a minha irmã ia sempre continuar com aquela ferida, achando que estava sarada e não estava.
Tem crente que só porque ele louva, canta, prega, ele acha que Deus está se agradando, porque Deus tem compromisso, irmão, com a sua palavra. Com o vaso, Deus vai se ver com ele depois. Porque tem pastores que a gente conhece que está caindo com secretária, nas suas viagens missionárias, pregadores de renome, caindo com a secretária, e o pecado está escondido, mas um dia vai ser revelado. Se não ser revelado agora, depois Deus vai revelar. Na última hora Deus vai revelar. Está entendendo, meus irmãos? Por quê? Porque Deus quer sarar a ferida. Deus quer sarar. Deus quer cicatrizar verdadeiramente. O Emanuel, meu menino de 10 anos, ele deu um burro na porta, assistei a porta de vidro. Ele deu um burro aí e cortou o pulso dele. Veio pulando sangue para todo lado. Eu falei, vou te levar no UPA. Aí depois, quando a gente voltar, você pega outra mão que está sarada e quebra um outro vidro. Beleza? Ele, não, pai, você é doido. Não faça isso mais não. Falei, pois é, por que você aprendeu? Por causa que agora você foi punido. E aí levei no UPA, o médico fez, pegou 6 pontos. Só que aí esse dia ele achou que já tinha sarado. Porque por cima estava o cascão. Aí eu falei, você sabe onde é que a gente sara, Manuel? Que não sarou ainda? Tira o cascão. E aparece isso. Quando ele tirou, ele apertou, saiu aquele pulso misturado. Então não tinha sarado ainda. Está entendendo? Tem muitas pessoas que acham que está sarado, mas precisa chegar diante de Deus e revelar o seu pecado. Se ele não revelar o seu pecado, nunca que ele vai se alegrar. Nunca que essa alegria do Espírito Santo vai ser restituída. Porque o pecado está ali escondido, está guardado, está debaixo de 7 capas. E aí ele não consegue se alegrar. Ele entra na igreja e sai do mesmo jeito. E não consegue se alegrar. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi não tinha dentro de um espírito inabalável. Davi estava pedindo para Deus renovar o espírito que estava dentro dele. Por isso é que quando ele peca com Betseba, quando ele cai no adultério com Betseba, ele viu que ele havia perdido tudo. Só que aí ele chega diante de Deus e fala, Senhor, não retiras de mim o teu Espírito Santo. Davi sabia que se Deus retirasse o Espírito Santo da vida dele, ele nunca mais seria o mesmo. E Davi chega para Deus e fala, Senhor, não retiras de mim o teu Espírito Santo. Davi tinha tudo, tinha reino, tinha bens materiais, tinha tudo. Ele poderia perder tudo, ele poderia abrir mão de tudo, ele só não abriu mão da presença do Espírito Santo. Irmão, nós não podemos abrir mão de maneira nenhuma da presença do Espírito Santo. Amém? Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Essa mensagem de hoje não é para sapatear, pular, é uma pregação. É uma mensagem de reflexão. Porque não adianta os demais levam você pular, sapatear, fazer toda a alegoria que nós pentecostais fazemos. Eu amo, sou a favor disso, mas meu pastor sabe disso. Eu amo. Só que a mensagem ela é boa quando ela restitui. Está entendendo? Quando a mensagem vem trazendo restituição para a nossa vida. Ainda tem mais 6 anos aí para você se alegrar no Espírito. Mas o elo de hoje é para Deus preparar o teu coração. Davi fala, Senhor, restitui a alegria da tua salvação. Quem é a salvação nossa? A nossa salvação é quem, meus irmãos? Jesus, é Cristo. A nossa salvação está em Cristo. Tem pessoas que já perderam a alegria de estar na presença de Jesus. Então Deus está dizendo, Davi está dizendo, Senhor, restitui a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. O que é o espírito voluntário? Tem pessoas que dizem que é cheio do Espírito Santo, tem pessoas que dizem que ele é homem de Deus, tem pessoas que dizem que é mulher de Deus, mas ele não tem o espírito voluntário. O que é o espírito voluntário? É aquela pessoa, irmão, que tem amor pelo próximo. É aquela pessoa que se compadece pelo próximo. Isso é um espírito voluntário. Sabe, eu estou tendo um exemplo aqui que aconteceu comigo esses dias, a pessoa está presente. Esses dias eu vinha de lá do Vila Pio, no começo do Vila Pio, e vinha eu, Isaac e a Manuela, essa cara agora. Nós vínhamos com uma sacola na mão, pesada. Eu já estava
Isso é o quê? O espírito voluntário. Ele me viu com essa corda, não. Ele não passou direto e seguiu seu destino, não. Ele parou, ele se compadeceu com a minha situação e me deu uma carona. Aí às vezes você pode pensar assim, mas sua carona, sua irmã, para mim aquilo ali tem um significado muito grande. Está entendendo? Para mim foi um significado muito grande. Por quê? Porque eu vi nele o espírito voluntário. É isso que nós temos que ter. Tem pessoas que podem ajudar o seu irmão, mas não ajuda. Tem pessoas que podem ajudar o próximo, mas não ajuda. Se ele estiver alegre com Deus, o resto que se dane. Está entendendo? E não é assim. Aí Davi fala, Senhor, eu quero ter dentro de mim um espírito voluntário, um espírito que se compadece com os demais seres humanos. Está entendendo? Irmão, eu quero fechar aqui, eu tenho mais, vou falar mais 5 minutos, é 9h16, eu não gosto muito de passar a horário, não. Não sei se já passou, não sei se termina 9h30, lá termina 9, lá termina 9. Aqui é 9h20. Eu vou terminar algo aqui rapidinho, a mensagem já terminou, mas eu quero contar aqui rapidinho um testemunho, não vou tomar muito tempo, 5 minutos eu tento finalizar. Ontem, que foi quarta-feira, foi ontem, né? Ontem foi quarta, eu estava na igreja, adorando o Senhor. Só que enquanto eu estava trabalhando, o Isaac chegou para minha esposa e falou que estava com as dores fortes na barriga, na região do abdômen. E aí, a minha esposa entendeu que era uma dor de barriga simples, aplicou algum remédio nele, deu algum remédio, né? Fez a face dela. E aí, só que não passou. Quando eu cheguei em casa, ele veio me reclamar, me questionar. Só que como ele é muito paparicado comigo, meu irmão não era paparicado pela mãe, aí ele veio paparicar comigo. Ele veio igual aquele gatinho se esfregando. E ele falou assim, pai, a minha barriga está muito doendo. Eu falei, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está com charme, querendo carinho? Ou o que está acontecendo? Ele, não, minha barriga está doendo. E está doendo muito. Só que quando ele falava, ele chorava. E aí eu falei, não, ele não está fazendo não. Porque o pai conhece, ele sabe como fica fazendo de vida. Eu conheço, viu? E aí eu cheguei para ele e falei assim, ó, eu vou fazer assim, eu vou para a igreja, eu vou adorar o Senhor, porque a primeira Bíblia diz, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Só que o que eu pensei? Eu pensei que era alguma seta do inimigo para impedir que eu ir para a igreja. Aí eu falei, Deus, eu vou para a igreja. Chega lá, eu oro por ele e faço a parte espiritual, mas a parte material, se der, eu faço depois, que é levar ele no lugar. Aí, irmão, eu estou lá na igreja, mandando a Deus mensagem e tal, o pregador começou a pregar, o meu pastor. Quando ele começa a pregar, meu telefone começou a tocar, e era o Isaac. E o Isaac ele não é muito de ficar ligando para mim. O negócio dele é falar, porque ele gosta de ouvir a minha voz. E aí ele ligou. E aí ele ligou, chamado de vídeo. Eu falei, está acontecendo alguma coisa. Isaac não está normal. Quando eu cheguei em casa, o Isaac estava assim, torcendo de dor. Torcendo de dor, dor muito forte mesmo. Peguei ele, primeiro eu fui, dei água para o meu pastor, que ele começou a pregar, dei água para o pastor, coloquei água no altar, saí de fininho, deixei até minha vida no altar, para não transparecer para a igreja o que estava acontecendo. E aí falei, depois eu revelo para a igreja. Porque se eu revelar agora, acaba o culto. Porque tem irmão que sai da bênção com uma notícia dessa. E aí eu saí e fui lá em casa, peguei o Isaac, e aí eu fui para o UPA com ele. E eu estou no UPA desde ontem, de 8h30, eu estou no UPA. Eu saí do UPA agora. O meu banho foi aquele banho de gato. Está entendendo? Para quê? Para estar aqui para cumprir a chamada que Deus tem na minha vida. Só que aí, os médicos fez todos os exames, todos os procedimentos, fez exame de sangue, fez exame de urina, fez o raio-x do abdômen e não deu nada. E aí eu falei, ô doutora, faz esse exame de novo, porque não é normal. Não está no mundo espiritual, está no mundo material. E aí ela pegou e falou, eu vou fazer de novo um outro exame de sangue, para ver o que é. Quando fez o segundo exame de sangue, aí deu uma alteração no exame. A alteração essa, que houve algo que aconteceu com a apendicite. Está entendendo? Então as dores fortes que ele está sentindo é por causa da apendicite. Está entendendo? Então ele vai passar por uma cirurgia. Cirurgia essa que nós estamos esperando ainda uma vaga. Meu filho está no UPA, minha esposa está lá. Nós estamos esperando uma vaga para ele ser transferido para um outro hospital. E quando ele chegar no outro hospital, ele já está em jejum desde ontem, 8h30, que nós saímos. Ele está até agora sem comer nada. Minha criança tem 2 anos, está no soro e está no exame, na veia. Então eu vou te mostrar.
assunto que todo mundo tem suas lutas. Só que nós não podemos deixar de fazer a obra de Deus. O problema todo mundo tem. Está entendendo? Mas eu estou falando isso por quê? Porque eu peço oração na igreja, porque uma vez que a igreja ora, Deus abre as portas e o hospital pode aparecer a qualquer momento. Aí alguém ligar e dizer, olha, saiu uma vaga aqui, seu filho já vai ser transferido. Então esse foi o motivo de eu chegar hoje um pouco atrasado, porque eu sempre chego no horário do diácono. E hoje eu cheguei atrasado. Então esse é um dos motivos. Porque eu estava esperando a minha esposa sair do mercado. Eu estava esperando ela pegar o expediente, ela larga 7, fecha o caixa, sai de lá 7h20, liguei para o meu pastor foi buscar ela lá no serviço para trazer ela cá para o UPA para eu vir de cá do UPA para cá. E aí eu já estava no UPA com essa calça, vim para a calça, eu estava ontem no culto, não vem me dizer que eu tomei um banho rápido, não, eu tomei aquele banho rápido para chegar aqui pelo menos 8 horas. Amém, meus irmãos? Então, no mundo tereis aflições. Mas tenha de bom ânimo, que Jesus venceu o mundo. Paulo fala lá em Romanos que se Jesus venceu, nós também venceremos. Por quê? Paulo fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo. Então, se Jesus venceu o mundo, nós também vencemos. Só que nós temos que ter o quê? Bom ânimo. Amém? Eu agradeço a Deus por essa rica e poderosa oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Agradeço a Deus, pastor. Obrigado pela oportunidade. E a minha agenda é sua. Assim que precisar de outro grande servo do Senhor, pregador da palavra. Deixa eu ter o prazer de congregar aqui na Assembleia de Deus. Vem cá, moça. Passa lá no céu lá. Entra lá no canal dele, dá um like, dá uma curtida lá. É um certo. E manda teu canal lá no YouTube, lá, João Santos Produções. Essa mensagem de hoje provavelmente deve estar lá mais tarde, amém? Se você quiser se inscrever no canal, não vai ficar pedindo muito, não. É através do conteúdo que você é confrontado, amém? Mas tem vários conteúdos lá, João Santos Produções. Só chegar naquele microfone lá, que hoje em dia é difícil pegar, né? Escrever na tela. Chega lá no microfone que fala João Santos Produções, vai aparecer o Baianinho e você vai conhecer os vídeos do Baianinho, da família, está todo mundo lá, amém? Deus abençoe os irmãos. Amém. Aleluia. Palma para Jesus.